Eu sempre acreditei que depois de certa idade a gente cria uma casca. Não uma casca grossa, daquelas que impedem qualquer coisa de entrar, mas uma casca fina, resistente o bastante para que as pequenas dores não fizessem tanto estrago. Pelo menos era isso que eu repetia para mim mesma nos últimos anos. Só que naquela manhã, ao acordar com o quarto mergulhado num silêncio pesado e familiar demais, eu percebi que essa tal casca talvez não existisse. Ou, se existia, não servia para muita coisa. Era meu aniversário. 66 anos. Uma idade que não grita para o mundo, nem exige festa. Mas ainda assim, é o tipo de data que deveria significar alguma coisa para alguém. Sentei-me na beira da cama, sentindo o piso gelado sob os pés. Olhei para o celular carregando na mesinha como se ele fosse acordar sozinho e me dar alguma notícia boa. Não deu. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhum daqueles bom dia, mãe, apressados, cheios de erros de digitação que meu filho costumava mandar quando lembrava. Peguei o celular, apertei o botão, esperei a tela acender. Nada. O vazio ali parecia maior do que eu. Respirei fundo, tentando colocar os pensamentos em ordem. Levantei devagar, caminhei até a cozinha e comecei o café. O cheiro preencheu a casa, mas não trouxe o conforto de sempre. Era como se até o aroma tivesse cansado de me fazer companhia. Encostei as mãos na bancada por alguns segundos, deixando o vapor quente do café subir e tocar meu rosto, e tentei acreditar que aquele dia poderia ser normal. Mas é difícil enganar a si mesma quando o coração já sabe a verdade. A primeira notificação só apareceu quase às 10 da manhã. Meu coração acelerou sem permissão. Abri rápido. Propaganda de uma farmácia. Quase ri. Quase chorei. Talvez eu tivesse feito os dois se tivesse tempo. A verdade é que eu sempre fui a pessoa que mantinha a família funcionando nos bastidores. Fui eu quem cuidou das febres, quem correu para a escola quando meu filho caía no pátio, quem arrumava a fantasia na véspera da festa, quem pagava contas atrasadas sem que ele soubesse. Fui eu quem estive lá quando a nora discutiu com ele pela primeira vez e veio me perguntar o que fazer. Eu resolvia, acalmava, explicava. Tudo para manter a paz. Tudo para manter a família unida. E, no entanto, depois do casamento dele, algo mudou. Não de uma vez só. Foi aos poucos, como se alguém estivesse diminuindo a luz do ambiente sem que eu percebesse. Primeiro, os convites diminuíram. Depois, os telefonemas. Depois, o tempo que ele levava para responder mensagens. Até que, um dia, percebi que a nora falava comigo de um jeito suave demais. Notas gentis, porém ocas. Uma educação que mais parecia distância. Lembro da primeira vez que percebi que não fazia parte de verdade da vida deles. Tinha sido na casa nova, no primeiro Natal. Eu havia levado um bolo simples, feito com capricho, decorado com açúcar e raspas de limão. A nora me recebeu com um sorriso rápido, daqueles que não chegam aos olhos. Me mandou direto para a cozinha para ajudar a servir. As fotos foram tiradas antes que eu percebesse, e quando pedi para participar, ela respondeu com aquele tom doce demais. Depois fazemos outra, tá? Essa está muito corrida. Nunca fizeram. E eu voltei para casa com aquele bolo pela metade, o coração pela metade, e uma certeza que veio devagar. Talvez eu nunca tivesse sido tão importante quanto pensei. Mas naquele aniversário, naquele dia, eu não podia mais fingir. A manhã passou lenta. Fiz almoço sem fome, limpei a casa sem vontade. Caminhei de um lado para o outro tentando enganar a solidão. A televisão ligada só fazia barulho. Nenhuma voz conhecida preenchia o espaço. Nenhum parabéns, nenhuma lembrança. Por volta das 3 da tarde, me sentei no sofá e fiquei olhando pela janela. O mundo acontecia lá fora como sempre. Gente indo ao mercado, crianças brincando na calçada, alguém passeando com o cachorro. Nada especial. Nada que me incluísse. Foi nesse instante que me bateu a pergunta que eu vinha evitando há meses. Se eu desaparecesse hoje, quem sentiria minha falta de verdade? A resposta me machucou mais do que eu esperava. E foi justo quando essa resposta cravou fundo dentro de mim que o celular vibrou. Na hora, senti o coração dar um salto. Era ridículo, mas eu senti. Depois de tantas horas, de tanto silêncio, a esperança ainda se recusava a morrer. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas. Quando vi o nome na tela, a esperança caiu e estilhaçou. Era da minha nora. Só 3 palavras apareciam na notificação. Pode passar aqui? Nenhum parabéns. Nenhuma lembrança. Só um pedido. Meu peito apertou de um jeito estranho, como se eu já soubesse exatamente por que ela estava me chamando. Porque não era sobre mim. Nunca era. Nunca tinha sido.
Eu fiquei ali, olhando para a mensagem por longos segundos, percebendo que aquele dia não tinha sido esquecido. Meu aniversário não tinha sido ignorado por engano. Ele não importava. Eu não importava. E só agora, depois de tantos anos, eu estava finalmente enxergando isso com clareza. Demorei alguns minutos antes de responder a mensagem da minha nora. Não porque eu estivesse ocupada ou porque não tivesse visto. A verdade é que eu simplesmente não sabia o que dizer. A frase, "pode passar aqui?", parecia curta demais, seca demais, e carregava aquela familiar sensação de que algo estava prestes a ser pedido, e que eu seria tratada como alguém que tinha a obrigação de atender. As mãos ficaram paradas sobre o celular, a cozinha silenciosa, o relógio marcando 16h12, e eu ainda tentando entender se valia a pena ir. No fundo, eu já sabia a resposta. Eu iria, não porque era meu aniversário, não porque havia afeição, mas porque, por mais que doesse admitir, eu ainda tinha a esperança de que fosse diferente desta vez. Respondi apenas: "Que horas?" A resposta veio em segundos, como se ela estivesse esperando que eu cedesse. "Passe agora. É rapidinho. Rapidinho." Sempre era rapidinho quando eles queriam alguma coisa. Peguei minha bolsa, coloquei o celular dentro e passei um batom rápido. Ajeitei o cabelo como quem tenta arrumar mais do que a aparência. Talvez eu quisesse arrumar uma parte de mim que estava despencando desde o amanhecer. Tranquei a porta de casa e caminhei até o carro devagar, num ritmo que misturava ansiedade e cansaço. O caminho até a casa deles parecia mais longo do que o normal. Talvez porque eu estivesse mais sensível, talvez porque a ideia de chegar lá sem saber o motivo do convite me deixasse inquieta. Ainda assim, dirigi com cuidado, ouvindo o som do vento entrando pela janela entreaberta. Quando estacionei em frente à casa, percebi imediatamente que algo estava diferente. A garagem aberta, o carro deles com o capô levantado e meu filho parado ali, com uma expressão que eu conhecia bem. Aquela mistura de preocupação superficial com impaciência. Desci do carro com um sorriso contido. "Oi, filho." Ele levantou o rosto na minha direção, mas o sorriso que devolveu parecia ensaiado. "Mãe, ainda bem que veio. Ainda bem que veio. Não feliz aniversário. Não desculpa por não termos lembrado. Nada disso." Minha nora apareceu logo atrás dele. Sempre impecável, sempre com aquele ar de quem já planejou tudo com antecedência. "Oi?" disse ela, abrindo os braços para um abraço curto e protocolar. "Foi mal chamar assim em cima da hora, mas precisávamos muito falar com você." Precisávamos. Essa palavra ficou rodando dentro da minha cabeça como um eco. Ela apontou para o carro deles, que realmente parecia em mau estado. Pelo menos era o que queriam que eu acreditasse. "O carro deu um problema e..." Ela começou, lançando um olhar rápido para meu filho, como se pedisse confirmação silenciosa. "A gente pensou," ele continuou, "se você poderia emprestar a caminhonete por um tempo. Só até resolver tudo com a oficina." A caminhonete. O pedido atingiu meu peito de um jeito estranho. Não era surpresa. Mas era o tipo de coisa que deixava ainda mais claro o papel que eu ocupava na vida deles. A pessoa que resolve, a pessoa que empresta, a pessoa que ajuda, nunca a pessoa que recebe algo em troca. Eu tentei manter o tom neutro. "Por quanto tempo?" Minha nora respondeu rápido demais. "Só algumas semanas." E então veio aquele sorriso que ela usava sempre que queria persuadir. Um sorriso sem calor, mas cheio de intenção. "A sua caminhonete está ótima, né? Tá novinha." Era assim que ela falava. Como se estivesse elogiando algo meu apenas para justificar o uso que eles fariam. Nunca era carinho de verdade. Meu filho cruzou os braços e soltou um suspiro que deixava claro que ele esperava que eu dissesse sim. Era o tipo de expectativa que não precisava ser dita. Estava no jeito como ele me olhava. Como quem olha para algo que já sabe que vai pegar. De repente, senti uma onda de vergonha. Não por mim, mas por perceber que aquele pedido, feito no dia do meu aniversário, era a única razão pela qual eles tinham lembrado de mim. Eu tentei sorrir, mas o sorriso morreu antes de acontecer. "Vocês precisam mesmo dela?" Perguntei num tom que para mim soou quase humilhante. Minha nora colocou a mão no meu braço, num gesto ensaiado. "Ah, precisa sim. E, olha, você quase não usa, né? Então, seria ótimo." A frase ficou suspensa entre nós. "Você quase não usa." Eu senti como se ela tivesse me reduzido à condição de alguém que não tem vida, não sai, não faz nada. E pior, senti como se ela acreditasse que estava fazendo um favor em dizer isso. Meu filho me olhava esperando a resposta. Nem um parabéns, nem uma pergunta sobre meu dia. Nem sequer a lembrança óbvia que qualquer pessoa teria ao ver a data no celular. Eu respirei fundo. "Eu... posso pensar?" Respondi, sabendo que eles não gostariam de ouvir isso.
A expressão de ambos mudou instantaneamente. A nora estreitou os olhos, meu filho apertou a mandíbula. Pensar no quê, mãe? Ele disse com impaciência escorrendo pela voz. É só um empréstimo. Só. Para eles, sempre era só. Para mim, era mais uma migalha de consideração que eu tentava juntar, sabendo que nunca formaria um pedaço inteiro. Eu só preciso ver umas coisas, tentei dizer. A nora cruzou os braços, ofendida. Claro, se for difícil para você, a gente dá um jeito, ela disse com aquela voz que parecia doce, mas carregava veneno. Difícil. Eles sempre faziam eu me sentir difícil quando eu não dizia sim de primeira. O clima ficou pesado. Eles se entreolharam, frustrados. Eu apenas me mantive ali, parada, tentando entender como aquela situação podia ser tão previsível e, ainda assim, tão dolorosa. Foi então que ouvi, quase sem querer, meu filho murmurando baixo demais, mas não baixo o suficiente. Eu sabia que ia ser complicado. Complicado. Eu, a mãe dele. Naquele instante, algo começou a rachar dentro de mim. Não era raiva. Era a sensação de perceber que eu tinha me tornado um peso, não uma presença. Eu aviso vocês amanhã, repeti. Sem despedidas calorosas, sem sinais de afeto, sem nada. Apenas acenei com a cabeça e caminhei até meu carro. Antes de entrar, olhei uma última vez para o casal parado na garagem. Eles não estavam magoados. Estavam irritados. Irritados porque, pela primeira vez, eu não disse claro. Quando liguei o carro, meus olhos caíram no visor do celular. A data aparecia ali, brilhante, óbvia, impossível de ignorar. Meu aniversário. Eles tinham olhado para aquela data. Tinham visto. Tinham ignorado. E me chamaram apenas para pedir algo. Dirigi de volta para casa com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de tristeza, cansaço, vergonha e um pequeno fio de lucidez. Pela primeira vez, eu comecei a pensar que talvez eu tivesse permitido isso acontecer por tempo demais. A noite caiu silenciosa, pesada, como se quisesse se sentar ao meu lado no sofá e me perguntar por que eu ainda insistia em me machucar da mesma forma, ano após ano. Depois de voltar da casa do meu filho, eu preparei um chá que esfriou na xícara sem que eu percebesse. As horas passaram devagar, e tudo ao meu redor parecia mais nítido do que deveria. O barulho distante de um cachorro latindo, o ponteiro do relógio arranhando o silêncio, o som da minha própria respiração, curta, como se meu corpo tentasse segurar o choro que eu não pretendia derramar. Mas derramei. Não foi um choro alto, dramático. Foi aquele tipo de choro que escorre devagar, silencioso, quase envergonhado. Um choro que não explode. Apenas cai. E enquanto eu limpava as lágrimas com as costas da mão, algo antigo começou a se abrir dentro de mim. Não era um pensamento. Não era uma lembrança específica. Era uma sensação. Um incômodo familiar, daqueles que a gente tenta ignorar por tanto tempo que acaba acreditando que desapareceu, mas nunca desaparece. Resolvi levantar e ocupar as mãos, abrir gavetas, arrumar coisas que não precisavam ser arrumadas. Uma estratégia antiga que sempre funcionou quando o coração pesava. Foi assim que, ao abrir a gaveta de um móvel na sala, encontrei uma caixa que não via há anos. Uma caixa pequena, de madeira escura, com riscos nas laterais, como se tivesse sido arranhada inúmeras vezes pelo tempo. Sentei-me no tapete e puxei a caixa para perto. O simples gesto de abrir a tampa já fez meu peito apertar. Dentro dela havia um monte de papéis guardados de forma desordenada. Cartões antigos, desenhos que meu filho me deu quando era pequeno, colares que eu comprei nas feiras que visitava com meu marido e algumas fotos amareladas. Peguei uma ao acaso. Era meu filho, com uns 6 anos, sorrindo com o rosto sujo de chocolate. Eu estava ao lado dele, segurando seu braço para que ficasse parado na foto. A expressão no meu rosto era leve, quase orgulhosa. Não era uma mãe perfeita, mas era uma mãe inteira. Passei o dedo pela foto com cuidado. E por um breve momento, eu consegui sentir o cheiro daquela época. Pão saindo do forno, roupa estendida no quintal, risadas curtas que preenchiam a casa nos dias bons. Lembrei do meu marido chegando do trabalho e me abraçando por trás enquanto eu lavava a louça, dizendo que estava tudo bem, que estávamos indo no caminho certo, mesmo quando não estávamos. E então, como um golpe, lembrei da primeira vez que senti meu filho se afastar de verdade. Ele tinha 17 anos. Foi a época em que começou a namorar minha futura nora. Ela sempre foi educada, mas tinha uma maneira sutil de olhar para mim que me deixava desconfortável. Um olhar de avaliação,
Como se estivesse me medindo, me comparando com algo ou alguém, e eu sempre ficasse abaixo. Lembro do dia em que os dois chegaram aqui em casa para jantar. Eu tinha preparado frango assado, arroz, salada e uma sobremesa simples. Nada sofisticado, mas feito com carinho. Quando coloquei a comida na mesa, a nora, ainda namorada na época, deu um sorriso que não era bem um sorriso. Nossa, comida bem caseira, disse ela como se fosse um comentário neutro. Mas não era. Eu senti. Naquele instante, vi meu filho fitar a mesa com uma expressão que não tinha visto antes. Um ar de vergonha? Não sei. Talvez tenha sido impressão minha, mas aquilo ficou guardado em algum canto da minha cabeça latejando. Ao longo do jantar, percebi que ele olhava mais para ela do que para mim, como se estivesse tentando decifrar a reação dela a cada garfada. Depois daquela noite, ele começou a recusar cada vez mais meus convites para jantar, sempre por motivos pequenos. Trabalho, cansaço, compromisso, até que um dia, ele disse que ia jantar sempre na casa dela porque a comida era mais moderna, como se a minha fosse velha. Como se eu fosse velha. Guardei a foto e continuei remexendo a caixa. Lá no fundo, encontrei um envelope azul, dobrado nas pontas. Meu nome estava escrito na frente, com a letra do meu filho quando era adolescente. Abri com cuidado. Era um cartão de aniversário que ele me deu quando tinha 15 anos. No cartão, ele agradecia porque a senhora sempre está ao meu lado. A frase ficou presa na minha garganta. Como pode alguém mudar tanto? Fechei o envelope e respirei fundo. O movimento despertou outra lembrança que eu não esperava. O dia em que minha nora me pediu, discretamente, para não aparecer mais de surpresa na casa deles. Eu mal ia lá, mas naquele dia tinha decidido levar um potinho de sopa porque meu filho estava gripado. Ela abriu a porta sem sorrir. Você avisou que vinha? Perguntou segurando a porta com o corpo, como se impedisse minha entrada. Não. Achei que não fosse problema. Ela mordeu o lábio, num sinal de desconforto. Então, é que a gente gosta de ter nossa rotina. Sabe? Visitas inesperadas podem atrapalhar. Eu senti o rosto queimar. Não entrei. Entreguei a sopa e fui embora. No caminho de volta, repeti para mim mesma que eles tinham razão, que jovens eram assim mesmo, que eu não podia me intrometer. Mas a verdade é que eu me senti rejeitada. E essa mesma rejeição que começou lá atrás, voltou inteira naquele dia de aniversário. Voltou como um tapa, mostrando que eu não era parte da vida deles, só uma peça que eles usavam quando precisavam. Fechei a caixa com cuidado. Mas o passado não fechou junto. Ele ficou ali, pulsando dentro de mim, preenchendo a sala escura com lembranças que eu nunca tinha enfrentado completamente. Fui até a janela e abri a cortina. A rua estava tranquila. Luzes acesas nas casas vizinhas, televisões ligadas, gente jantando, vivendo. Eu fiquei ali, observando, como se tentasse lembrar como era estar no centro de algo, de uma família, de uma rotina, de um lar. E foi nessa hora que o celular vibrou novamente. Não era parabéns. Não era mensagem carinhosa. Era outra mensagem da nora. Você pensou? A pergunta perfurou meu peito. Eles não lembraram, não se importaram, não perguntaram do meu dia. Só queriam a caminhonete. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti a raiva nascer de verdade. Uma raiva calma, firme, quase fria. Uma raiva que não machuca por fora, machuca por dentro, porque ela nasce quando a gente finalmente entende que passou tempo demais sendo invisível. Apertei o celular com força. Eu pensei sim, e senti que alguma coisa dentro de mim estava prestes a mudar. Tei na mesa da cozinha com o celular nas mãos. O esmalte descascado, os dedos tremendo, a sensação incômoda de finalmente enxergar algo que estava diante de mim há anos. Eu passei dias da minha vida esperando por mensagens deles. Dias inteiros olhando para a tela do celular como se fosse um altar onde eu buscava aprovação. Isso precisava parar. Antes de responder, fiz café. Ajeitei a mesa. Coloquei 2 torradas no prato, embora não tivesse fome. Só sentar ali, com o cheiro do café e a luz da manhã batendo na pia, já me ajudava a respirar melhor. Peguei o celular. Escrevi apenas: "Podemos conversar pessoalmente." A resposta veio em segundos, como sempre. "Vem aqui então." Era sempre assim. Eu ia até eles, nunca o contrário. Quando cheguei na casa deles naquela manhã, percebi que o clima estava diferente. Não havia carro desmontado na garagem, nem expressão preocupada. Era como se o teatro do dia anterior tivesse sido desmontado durante a noite. Minha nora abriu a porta com um sorriso largo. Largo demais, para ser sincero. "Bom dia!" disse ela, exagerando em cada letra. "Entra, entra!" A gente fez café da manhã.
Eu entrei devagar, analisando o ambiente. A mesa posta, pão fresco, suco de laranja, ovos, frutas, tudo arrumado demais. Tudo impecável demais. Tudo teatral demais. Meu filho apareceu logo depois, com a mesma expressão ensaiada. "Mãe!" disse ele, me dando um beijo rápido no rosto, como quem cumpre uma obrigação. "Senta, vamos comer juntos." Vi os dois se olhando por cima da mesa, como se conferissem mentalmente o script do que tinham combinado. Sentei-me. O cheiro da comida era bom, mas não combinava com o frio que eu sentia no peito. Eles conversavam animados sobre assuntos que não faziam sentido. Clima, trânsito, um vídeo engraçado que viram na internet. E nenhum dos dois mencionou o que realmente importava. Nenhum dos dois mencionou meu aniversário. Eu esperei. Esperei enquanto mexia no café. Esperei enquanto comia um pedaço de pão. Esperei enquanto eles sorriam e faziam comentários vazios. Até que minha nora, como uma atriz que finalmente chegava à cena principal, pousou a mão sobre a mesa e disse: "Então, a gente queria muito conversar com você." Pronto, era agora. "Claro", respondi sem emocal. Sobre a caminhonete? Os dois se entreolharam. Era quase engraçado como aquele olhar dizia tudo. Sabiam que eu tinha entendido. Meu filho respirou fundo. "Mãe, olha, a gente está passando por um momento meio complicado. Você sabe como é manutenção de carro, né? A oficina está cobrando caro e..." Ele fez uma pausa teatral. "Você tem um carro excelente que mal usa. Então pensamos... seria bom para todo mundo." Para todo mundo. Eu nem sabia como responder. Porque não havia todo mundo. Sempre havia eles. E depois eu. Minha nora entrou logo em seguida, com aquela voz mansa que ela usava quando queria parecer doce. "A gente não quer abusar, imagina. Mas estamos numa fase difícil. E você sabe como nossas contas estão apertadas. A gente precisa muito de ajuda agora." Ajuda. A palavra doía. Ajuda, porque, na verdade, eu era vista como uma emergência familiar ambulante. Eu era aquela que resolvia problemas. Aquela que emprestava dinheiro. Aquela que cedia coisas. Aquela que ficava com a neta nos momentos ruins. Aquela que nunca dizia não. Meu filho continuou. "É só temporário. E você vai poder pegar o carro de volta assim que der. Você sabe que pode confiar na gente." A frase final quase me fez rir. Confiar. Eu respirei fundo, sentindo minha garganta arder, não de tristeza, mas de lucidez. "E vocês lembraram que ontem..." Comecei devagar, observando a reação dos dois. "Era meu aniversário?" O silêncio caiu na mesa como um prato quebrando no chão. Minha nora piscou, surpresa. Meu filho ficou imóvel por um segundo. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo, dessa vez com um sorriso desconfortável. "Verdade. Nossa, passou tão corrido ontem que nem nos tocamos", disse ele com a mesma naturalidade de quem comenta sobre esquecer de comprar pão. Minha nora concordou rápido. "Ai, minha sogra, me perdoa. Esses dias estão uma loucura. Você sabe como é, né?" Ela falava como se eu fosse alguém que entendia e aceitava tudo. Eu só encarei os dois, sentindo uma calma estranha subir pelo corpo. "Então", continuei, "vocês esqueceram, mas lembraram de me chamar para pedir ajuda." Minha nora apertou os lábios. Meu filho se remexeu na cadeira, desconfortável. "Mãe, não é assim", ele disse. "É exatamente assim", respondi, sem elevar a voz. A expressão dele mudou. Ficou irritado, ferido, como se eu estivesse sendo injusta por apenas dizer a verdade. Minha nora respirou fundo e disse num tom doce que escondia a rigidez: "A gente te ama, claro que ama. Mas você sabe que família é isso. Um ajuda o outro." Eu senti meu coração afundar. Família. Eles diziam família quando precisavam de ajuda. Mas quando eu precisava de afeto, ninguém estava lá. E foi nesse instante, com a mesa posta, com as palavras bonitas, com o cheiro de café quente no ar, que a ficha caiu inteira. Aquele café da manhã não era carinho, era estratégia. Eu respirei fundo, me encostei na cadeira e senti, pela primeira vez em muito tempo, que eu não deveria nada àquela mesa. "Eu vou pensar", repeti. "E aviso vocês." Levantei-me, peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Nenhum dos dois tentou me impedir. Nenhum dos dois me acompanhou. Minha nora ainda disse com um sorriso armado: "A gente te ama, viu?" Mas o som das palavras dela bateu na porta quando a fechei atrás de mim. E eu senti, com uma clareza dolorosa, que aquele amor só existia quando lhes era conveniente. Quando cheguei em casa naquele dia, com o gosto amargo do café da manhã encenado ainda preso na boca, uma sensação nova começou a se instalar dentro de mim. Não era tristeza. Essa eu já conhecia bem demais. Não era raiva. Essa vinha e ia como maré,
Era algo diferente, mais firme, mais silencioso. Uma espécie de clareza que eu não lembrava de ter sentido antes. Eu entrei, larguei a bolsa no sofá e fiquei parada no meio da sala, olhando em volta como se estivesse enxergando minha casa pela primeira vez em muito tempo. O sol da manhã atravessava as cortinas e iluminava as motas de poeira no ar. As paredes, antes tão familiares, pareciam agora me perguntar por que eu tinha demorado tanto para entender o óbvio. A casa estava quieta. Quietude de verdade, não aquele silêncio que dói. Um silêncio que abraçava, como se ela, minha casa, soubesse que eu precisava de espaço para pensar. Sentei à mesa da cozinha. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever uma lista. Mas não era uma lista de tarefas. Era a lista das vezes em que eu disse: claro. Claro, eu fico com a menina. Claro, eu empresto o dinheiro. Claro, eu levo vocês no aeroporto. Claro, eu preparo o almoço. Claro, eu adianto o pagamento para vocês. E agora? Claro, podem ficar com minha caminhonete. Meu peito apertou. A lista ficou longa rápido demais. No meio dela, percebi algo cruel. Eu nunca recebia Claro de volta. Nunca. Peguei o celular. Havia novas mensagens. Todas deles. A primeira, enviada logo depois que saí da casa deles. Se decidir logo, avisa. A segunda. A oficina está pedindo resposta. A terceira da minha nora. E desculpa se parecemos insensíveis no café. Foi corrido. Foi corrido. Meu aniversário foi esquecido porque foi corrido. Eu passei anos acreditando que o problema era eu. Que eu pedia demais. Que eu era sensível demais. Que eu devia aceitar o pouco que recebia. Mas naquele momento, percebi algo que ninguém tinha coragem de me dizer. Eu não era prioridade para eles. Eu era conveniência. E conveniência não recebe afeto. Recebe pedidos. Eu fechei os olhos por alguns segundos. Respirei fundo. E pela primeira vez, eu me fiz uma pergunta simples, mas necessária. O que aconteceria se eu dissesse não? O silêncio que seguiu essa pergunta foi tão profundo que quase me deu medo. Porque eu sabia a resposta. Eles iam se irritar. Eles iam dizer que eu era injusta. Talvez até me culpassem. Mas nada disso mudaria o fato essencial. A minha vida estava sendo consumida por pessoas que só lembravam da minha existência quando algo quebrava, quando precisavam de ajuda, quando queriam resolver problemas que nem eram meus. E tudo isso, enquanto ignoravam minha humanidade. Ergui a cabeça e olhei ao redor. A casa pequena, as plantas na janela, o relógio antigo fazendo seu tic-tac abafado. Ali estava minha vida. Ali estava minha história. Nenhuma parte dela deveria ser tratada como dispensável. Eu levantei, caminhei até o espelho do corredor e me encarei de verdade. Algo que eu não fazia há muito tempo. Vi o rosto cansado, as rugas marcadas, os olhos vermelhos. E mesmo assim, vi algo além da dor. Vi uma mulher que havia sobrevivido a tanta coisa, perda, solidão, abandono, e que ainda estava ali, tentando, acreditando, oferecendo o melhor de si para quem não oferecia nem o mínimo. Eu passei a mão no cabelo, ajeitei a blusa, e pela primeira vez, me senti grande dentro da minha própria casa. Como se eu estivesse recuperando espaço dentro de mim que tinha cedido aos poucos, sem perceber. Voltei para a mesa, peguei o celular e escrevi uma resposta curta. Não posso emprestar a caminhonete. Apaguei. Escrevi de novo. Não vou emprestar. Apaguei outra vez, até que escrevi exatamente como senti. Dessa vez não. Enviei antes que minha coragem fugisse. O celular vibrou quase de imediato. Era meu filho. Como assim? Respirei fundo e respondi. Não vou emprestar. Preciso dela. Outra resposta rápida. Pra quê? Você nem usa. A frase foi como uma pedra no estômago. Eu demorei alguns segundos antes de digitar. Para o que eu quiser, o carro é meu, e assim ficou. O celular passou alguns minutos sem vibrar. Eu sabia que os dois estavam conversando entre si, tentando entender como eu tinha ousado dizer não. Até que veio a mensagem que eu sabia que viria. Mãe, você está sendo egoísta. E foi ali, naquele instante, que algo dentro de mim se partiu. Mas não doía. Era como se a parte que acreditava em migalhas tivesse finalmente se rompido. Eu respondi apenas, eu só estou dizendo não, algo que eu nunca fiz com vocês. E coloquei o celular de lado, sentindo uma leveza que eu não sabia que existia. Saí para o quintal, sentei na cadeira de ferro sob o pé de limão e deixei o vento brincar com meu cabelo. O ar estava fresco, carregado de um cheiro de tarde nova, quase como uma promessa. Eu não tinha gritado. Eu não tinha confrontado. Eu não tinha feito drama.
Eu apenas disse não. E com isso, eu recuperei uma parte de mim que eu nem lembrava que existia. Pela primeira vez, eu escolhi a mim. E eu sabia, dava para sentir no ar, que aquilo teria consequências. Os dias que seguiram foram diferentes de tudo o que eu já tinha vivido. Era como se a casa tivesse ficado mais leve, mais clara, mais minha. Mesmo sem fazer nada de especial, eu sentia que algo tinha mudado. Acordava, tomava café, colocava a mão nas plantas do quintal, e cada pequena rotina parecia menos pesada, menos amarrada à sensação constante de que eu devia algo a alguém. O celular continuava vibrando. Mensagens curtas, irritadas, algumas agressivas, outras ensaiadas, mas todas com o mesmo tom. Cobrança. Primeiro foi meu filho. Então é definitivo? Depois a nora. Você não acha que está exagerando? É só um carro. Você está magoando todo mundo. E por fim, a mais previsível de todas. Família precisa se ajudar. Eu li cada uma delas com a calma de quem finalmente entende o verdadeiro problema. Não era o carro. Nunca foi. Era a dinâmica. Era o hábito deles acharem que podiam tomar decisões por mim, usar minhas coisas, minha boa vontade, meu tempo, minhas emoções, minhas memórias, e devolver tão pouco que às vezes eu duvidava do meu próprio valor. E foi percebendo isso que me permiti algo que não fazia há anos. Silêncio. Não respondi. Não justificava. Não me explicava. O silêncio que tantas vezes me feriu, agora era meu aliado. No terceiro dia, alguém bateu no meu portão. Quando abri, encontrei meu filho parado ali. Já não trazia impaciência no rosto. Trazia cansaço. Mas não era o tipo de cansaço que vem das dificuldades da vida. Era o cansaço de quem não conseguiu me controlar como sempre. "Podemos conversar?" ele perguntou. Eu abri o portão devagar, mais por educação do que por desejo. Ele entrou, olhou a casa como se a visse pela primeira vez. Sentamos na mesa da cozinha. Ele não tocou no café que ofereci. Ficou com as mãos cruzadas, olhando para elas em vez de olhar para mim. "Eu fiquei pensando", começou. "E eu não entendi por que você fez isso." Demorei alguns segundos antes de responder, porque nunca foi sobre o carro. Ele franziu o senho, não esperava aquilo. "Então, sobre o quê?" Eu respirei fundo. "Sobre você só lembrar que eu existo quando precisa de algo." Ele se mexeu na cadeira, claramente desconfortável. "Ah, mãe, isso não é verdade." "É, sim", interrompi, sem elevar a voz. "É verdade há anos. E você nunca percebeu porque eu nunca disse nada. Sempre facilitei. Sempre estive aqui. Sempre disse sim. Mesmo cansada, mesmo triste, mesmo sozinha." Ele abriu a boca, mas não saiu nada. Então eu continuei. "Você esqueceu do meu aniversário. Não porque estava ocupado, mas porque não era importante para você. E isso..." Toquei o próprio peito, leve. "Isso doeu de um jeito que você não imagina." O silêncio entre nós ficou denso. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e disse: "Eu não sabia. Juro que não sabia que você se sentia assim." "Não sabia porque não quis ver", respondi. Não havia raiva na minha voz, apenas uma certeza tranquila. Meu filho abaixou a cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, eu o vi realmente refletindo. Sem a nora do lado. Sem pressão, sem desempenho. Apenas ele. Meu menino adulto, finalmente encarando o quanto tinha me machucado sem perceber. "Eu fiz errado", ele disse. "E eu não quero perder você." Eu senti a garganta fechar. Não chorei, mas quase. "Você não me perdeu", respondi. "Só não pode mais me usar." Ele assentiu devagar, como quem finalmente entende uma regra simples, mas essencial. Conversamos por quase 1 hora. Pela primeira vez em anos, o diálogo não foi atravessado por pedidos, por urgências, por cobranças. Apenas duas pessoas que precisavam se enxergar de verdade. Quando ele foi embora, me abraçou de um jeito diferente. Não era o abraço automático, aquele toquezinho rápido e protocolar. Era um abraço firme, pesado. Um abraço que dizia o que a boca dele ainda não conseguia. "Desculpa." E eu recebi aquele abraço sem me perder dentro dele. Porque pela primeira vez eu não estava precisando dele para saber quem eu era. Dias depois, foi a nora quem apareceu. Mas não chegou com o mesmo ar de sempre. Não havia sorriso ensaiado. Não havia perfume forte. Não havia pose. Ela estava menor, mais contida. "Eu vim pedir desculpa", disse, assim que entrou. Senti uma surpresa leve, mas não demonstrei. "Eu fui injusta. Fui ingrata. Eu e ele conversamos. E sei que você sempre esteve presente. Mais do que muita gente na vida dele." Eu fiquei em silêncio. Ela continuou.
Eu não quero que fique essa distância. A gente precisa de limites, eu sei. Mas também queremos você por perto. De verdade. A palavra verdade não veio enfeitada. Veio simples. E eu aceitei como tal. Conversei com ela também. Falei de mágoas antigas, das pequenas agressões silenciosas, da sensação de ser tolerada, não amada. Ela ouviu. Sem negar. Sem se defender. Apenas ouviu. Quando ela saiu, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não porque tudo tinha sido resolvido, mas porque, pela primeira vez, eu tinha dito as coisas que precisei dizer minha vida inteira. Naquela noite, sentei no quintal. O céu estava limpo, com algumas estrelas espalhadas. Respirei fundo e fechei os olhos. Ali, naquela cadeira simples, naquele quintal pequeno, eu finalmente senti que algo dentro de mim estava se reorganizando, como se eu estivesse recolhendo peças espalhadas da minha própria identidade. Eu não era mais a mãe invisível. Eu não era mais a mulher disponível para tudo. Eu não era mais a pessoa que aceitava migalhas. Eu era... eu. Alguns dias depois, meu filho me ligou. Não para pedir nada. Não para reclamar. Apenas para conversar. Falamos da vida, da rotina, das pequenas coisas. Ele me disse que pensou muito, que estava tentando mudar, que queria ser presente de verdade. E dessa vez eu acreditei. Não porque precisava, mas porque vi esforço real. No fim da ligação, ele disse: Mãe, posso passar aí amanhã? Só para te ver. Era tão simples, tão pequeno. Mas ao mesmo tempo, era tudo. E naquela tarde, enquanto eu ajeitava a casa sem pressa, com a janela aberta e o vento trazendo o cheiro do limoeiro, percebi algo que me emocionou de um jeito tranquilo. Eu não tinha vencido eles. Eu tinha vencido a mim mesma. E essa vitória, essa libertação silenciosa e firme, era a maior que eu poderia ter desejado.